Salve! Eu sou o Vinícius Chagas, criador do curso de Donut Mestre Donuteiro, e eu ajudo pessoas a fazer e a vender verdadeiros e gostosos donuts. E se você se interessa pelos mundos dos donuts e quer começar a fazer e a vender, eu te aconselho a conhecer o meu curso, o Mestre Donuteiro, onde eu te ensino todos os segredos, todos os detalhes, desde a massa à venda dos seus donuts. O link vai estar aqui embaixo, se você se interessar, clica aqui e vê lá. Tá bom. Então vamos lá, o que é o donut perfeito? Como eu sempre trago aqui nos vídeos, etc., eu falo que você tem que entregar um produto de qualidade para o seu cliente. E um produto de qualidade envolve vários e vários fatores do seu produto. Desde a embalagem, desde o trato com o seu cliente, mas também envolve o seu produto em si, que é o donut. E o donut, ele é composto geralmente por o quê? Pela massa, que é a parte principal, porque uma massa ruim, ela atrapalha no donut e na sua cobertura ou no seu recheio. Seja ela uma cobertura simples, como glacê, ganache, chocolate, ou uma cobertura mais elaborada, como um brigadeiro branco, um doce de leite, um marshmallow e por aí vai, certo? Então são esses dois fatores que influenciam no seu donut. Mas, quando a gente vai falar de um donut perfeito, a gente não pode botar tantas variáveis, a gente tem que focar o quê? No donut em si. Porque a palavra donut, ela vem do inglês que a gente chama de dough, de donuts. Então, dough significa massa, donut significa massa, certo? Então, donuts é uma massa, então a gente vai ter que se ater o quê? A massa. E por que chegar nesse donut perfeito? Porque, como eu falei pra vocês, a gente tem que chegar num produto de qualidade, porque as pessoas merecem que nós façamos o melhor para ela, que nós entregamos o melhor para ela. Não por um motivo de querer ser o melhor, de querer que esse cliente volte. Também, porque a gente precisa disso. É o nosso objetivo como pessoas que vendem donuts. Mas porque aquele ser humano merece. Aquele ser humano está pagando pelo seu produto. Então sim, a gente tem que tentar chegar e buscar o donut perfeito. E não quer dizer que você não possa vender um donut que não é perfeito, certo? Que não é super fofo, que não é aquela massa que você tira e a massa rasga e etc. Não, você e eu, né, a gente está em pleno aprendizado, desenvolvimento. Então, como vocês sabem, no meu curso, eu sempre estou atualizando as pessoas que têm acesso. Então, eu vi que uma massa é melhor, eu vou lá atualizo, eu trago novas ideias de recheio, etc. Então, a pessoa sempre vai estar se atualizando para buscar o melhor. Então, sim, o donut perfeito existe. Quer dizer que a gente consiga fazer todas as vezes sempre chegando no resultado? Não, porque, como a gente sabe, na culinária tem vários fatores. Então, às vezes a farinha muda, o leite muda, o ovo muda, então o açúcar muda, o óleo muda. Então, sim, tem vários fatores que influenciam no estado e no resultado que o seu donut vai ter. Mas no que consiste o donut perfeito? O donut ideal, o donut que a gente deve buscar? Bom, consiste numa massa frita com uma linha branca. E além disso, fofinha e saborosa, com um sabor neutro, levemente adocicado. Então vamos lá, qual é a primeira parte? Tradicionalmente, na origem do donut, o donut sim, ele é uma massa frita. Então a gente vê que aqui no Brasil muitas pessoas fazem donut assado, assam e depois fritam donut, mas isso faz com que ela fuja da origem do donut, porque o donut ele é uma massa frita. Se você vê nessas donuterias norte-americanas, canadenses, que é da onde surgiu o donut, você vê que sim, são donuts que são fritos, são massas fritas. Então se você quer buscar a origem do donut, ele tem que ser uma massa frita, certo? E aí o que acontece? Essa massa, originalmente, ela é cortada em forma de círculo, com um círculo no meio, mas também tem a forma sem círculo no meio, que aqui no Brasil nós denominamos de bomba, que é o donut como se fosse uma bola, uma esfera. Então você vai ter que ter esse formato, vamos priorizar o de rosquinha, com um centro no meio, que uma coisa, esse centro ele não é muito grande, o centro do meio ele é só um buraquinho, para dar esse aspecto, esse formato de rosquinha, certo? Então ele não pode ficar muito grande, porque ele vai deixar seu donut feio. Então vamos lá. Formato de rosquinha com o centro do meio não tão grande, porque isso influencia diretamente na estética do seu donut. O segundo fato é que ele precisa aparentar o quê? Aparecer aquela listra branca no donut.
Então, como vocês sabem, se vocês virem vários vídeos da produção do donut, o donut, ele, quando é frito, ele é frito de um lado e depois frito do outro. Só que existe uma parte do donut que não é frita, que é essa linha branca, certo? E essa linha branca, ela acontece por quê? Na hora que você vira o donut para fritar do outro lado, o ar que está ali dentro, ele vai se expandir, certo? Devido à temperatura do óleo, e ele vai subir, impedindo que aquela linha branca, certo? Aquela lista branca seja frita, então ela vai ficar branquinha como se fosse a massa original. E aí, depois que você fritou, essa linha branca apareceu. Então foram esses dois primeiros pontos. O formato do donut, que é uma rosquinha com um centro proporcional ao tamanho dele. A linha branca, que é um fator estético e que sim, digamos assim, as pessoas no geral não se importam, mas sim, influencia muito na estética do seu donut, então é bom que você e que ela apareça. E para aparecer é tema de outro vídeo, porque existem vários fatores que influenciam para que essa marquinha branca apareça. E aí, o terceiro fator dessa massa é que ela tem que ser uma massa leve, né, fofa e levemente adocicada, certo? Mas com um sabor mais para neutro. E para ela ser leve e fofa, a gente tem que fazer um bom processo de fermentação, tanto da primeira como da segunda, e eu ensino nesse vídeo aqui em cima como fazer essa fermentação, certo? E levemente adocicada, que é o último ponto, você vai ter que calibrar, né, a quantidade de açúcar. Se você põe demais, vai virar uma massa doce. Se você não põe, vai ficar uma massa um pouco insossa, porque não vai ter as coisas que dão sabor ali na massa, certo? Então, esses dois últimos pontos são a questão do nosso paladar, né? Os dois primeiros eram a questão do nosso sentido da visão, agora é do paladar, certo? E aí, por que tem que ser fofa, né, e leve? Por dois fatores. Um é mais agradável na boca, né, daquela pessoa. Esse paladar, né, mais leve e mais fofo, certo? E o segundo fator é que quando descer para a barriga, a pessoa não vai ficar com mal-estar. Então você vê, quando você come pães, massas muito pesadas, a pessoa às vezes pode ficar enjoada, pode ficar muito cheia, pode ficar com aquela sensação de empanzinamento. Então é bom que seja leve para a pessoa assim, não ter nenhuma memória ruim do seu donut. Ou seja, você quer, pô, aquele donut era gostoso, era leve, eu não passei mal, não estava encharcado de óleo, não estava encharcado de nada, etc. E além do fato do que, se você tem uma massa pesada, com muita farinha e mal fermentada, ela também retém mais óleo, então a pessoa pode ficar enjoada, pode dar algum problema na barriga e por aí vai. Vai ser um quesito que vai influenciar no sabor da sua massa. Então, como eu falei, a massa, ela é a parte principal do donut, você tem que ter uma boa massa. Então, se aquele sabor não está adocicado, ele vai atrapalhar na confluência de todos os outros sabores dentro do donut, tanto quanto a cobertura quanto os confeitos. Então, depois você testa, se quiser, eu não aconselho, mas eu vou falar, faz uma massa com menos açúcar, você vai ver que ela não é saborosa, que ela não é boa e que ela não vai cooperar em nada para o sabor do seu donut. Então, ela tem que ser levemente adocicada, não pode ser muito doce, porque senão vai ficar muito doce e vai sim atrapalhar o sabor das coberturas e dos recheios. Mas se ficar totalmente insossa, sem esse leve adocicado, ela também não vai ficar boa. Então, você tem que juntar esses três fatores, né? Os dois estéticos primeiros, que é o formato proporcional e assim, agradável aos olhos do donut, e também o formato tradicional, por onde as pessoas conhecem que é um donut, certo? O fator da linha branca, que você tem que fazer várias coisas para conseguir chegar nesse resultado. E o fator que, digamos assim, é o principal mesmo, que é o sabor. Que é ter uma massa leve, fofinha, que rasga, certo? Na hora de cortar ou de morder o donut. E o fator do adocicado da massa, que vai cooperar para toda a sensação que o seu cliente vai sentir ao comer o seu donut. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, eu te aconselho a se inscrever no meu canal, porque semanalmente eu te explico e trago 3 dias de conteúdo falando sobre donuts. Então, no futuro eu vou gravar um vídeo explicando como a gente pode chegar nesses 3 resultados, né? Com a massa leve, como eu já falei da fermentação, a massa fofinha, a listra branca, né? O formato do donut, porque pode falar assim, é fácil cortar um donut no formato de rosquinha, mas você tem que ter uma massa que não encolhe, uma massa elástica, uma massa lisa, uma massa sedosa, que são vários fatores que são temas para os outros vídeos. Então, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.